Olá, tudo bem? Aqui é o irmão Fabrício. Eu queria explicar um texto que me foi perguntado nas redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Telegram e o Twitter e o Facebook, sobre algumas seitas de religiões proibirem a ingestão de sangue em certos alimentos, né? Baseado no texto lá de Levítico, capítulo 18, se eu não me engano, e Atos dos Apóstolos, capítulo 15, na ocasião em que a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, se reuniu lá no chamado Concílio de Jerusalém, lá no meados dos anos 49 e 50 Anno Domini, ou depois de Cristo, né? Que fala sobre a proibição de comer sangue com o argumento que a vida e a alma está no sangue, baseado em Gênesis 9, de 1 a 17, né? Com um pacto, na ocasião do pacto que Deus fez a Noé, por exemplo, né? E algumas igrejas e seitas, né, e religiões, como as Testemunhas de Jeová, os Russelitas, alguns adventistas e algumas igrejas e seitas e religiões proíbem certos alimentos. Na ocasião do chamado Concílio de Jerusalém, ficou proibido, né, o comer o sangue, né, de animais sufocados ou sacrificados, acerca da circuncisão, que era um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel, e a carne sacrificada a ídolos e outras coisas mais, que nós vemos, né, que estudamos teologia e Bíblia, como sendo higiene, né, bem-estar da saúde. E a resposta é o seguinte: embora a Bíblia condene essas práticas no Velho Testamento, já no Novo Testamento já tem uma nova visão, uma nova ótica, né? Por exemplo, Levítico 17, 3, de 10 a 13, o texto proíbe comer sangue dos animais. O animal pode ser morto para alimento, mas o seu sangue não podia ser comido. O verso 13 esclarece que se trata de caça de animais para sobrevivência, lá em Levítico, no Pentateuco. Algumas seitas e religiões, no entanto, argumentam que, a título de comparação, considera o caso de um homem a quem um médico disse que precisa abster-se do álcool, por exemplo, né? Ensinaria que ele, obedecendo a ordem do médico, deixaria de beber álcool, mas se fizesse esse e fosse injetado, ora, o médico proíbe álcool. É claro que tanto por via oral como via venal ou arterial, venoso, o efeito pode ser o mesmo, né? Mas a proibição diz a respeito do álcool, mas não, por exemplo, incluir suco de laranja. Então, isso aí eu estou lendo de um texto, de um documento os Testemunhos de Jeová ou Russelitas. Eu não quero entrar no mérito da questão, se eu sou contra ou sou a favor. Eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz, né? A resposta apologética é não. A Bíblia fala em Romanos 8:1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que todas as coisas me estão lícitas, mas nem tudo convém.
todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por ela. Paulo fala isso em Coríntios 2 vezes, acerca da liberdade humana, né? Não é que a lei do Velho Testamento foi revogada no Novo, em absoluto. Apenas isso aí não implica na salvação humana. Eu entendo essas proibições de comer carne, porque você tem que ver o texto e o pano de fundo histórico, gramatical, teológico, né? O que havia ali? Heresias de mestres judaizantes que estavam ali colocando em dúvida o cristianismo que estava surgindo, se eles passariam pelo rito do judaísmo ou não. Mas Paulo diz que pela graça sois salvos, e isso não vem por meio de vós, porque é dom de Deus. Então, a salvação vem pela graça, né? O perdão dos pecados vem pela graça, pela misericórdia de Deus, e não pelos preceitos do judaísmo, não pelos preceitos dos mestres judaizantes, não pelas heresias ou pelo comer carne, né? Paulo fala, em todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por elas. Tá ok? É a minha resposta para essa pergunta.